Vamos ler Oséias, capítulo 4, versículo 6. Apenas a primeira parte, apenas a primeira frase ali. Eu quero convidar você a ler bem forte. Pode ser? O meu povo. Mais uma vez. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Amados, é impressionante como o diabo se aproveita daquilo que foi feito para ser bênção para nós e nos usa para tornar em instrumento para o mal, através das inclinações ruins desenvolvidas no ser humano e passada de geração em geração pelo poder da epigenética. Já expliquei o que é epigenética aqui. A cobiça destruiu e tem destruído a natureza, e o homem vai amaldiçoando a si mesmo por isso, porque vai destruindo a fonte daquilo que Deus estabeleceu para ser bênção na sua vida. Por exemplo, há 30 anos, havia tanto peixe na baía da Ilha Grande e na costeira da Costa Verde, que vai de Itaguaí até Paraty, que quando aqueles que, como eu, praticamos pesca subaquática, quando nós mergulhávamos para praticar pesca subaquática, era impossível não retornar com uma boa quantidade de peixes nobres, de grande porte, como garopa, badejo, caranha, robalo, linguado, além de polvo, e até lagostas. Nós encontrávamos com muita fartura também o caranguejo santola, além da lagosta. Mas a pesca predatória, cobiçosa, indiscriminada do camarão, que devido ao equipamento usado devasta o fundo, matando filhotes de todas as espécies e não respeitando sequer o período de defeso, que é naquele período quando é proibida a pesca do camarão, além da pesca indiscriminada do siri para venda da sua carne para os restaurantes e das redes de espera colocadas nas bocas dos rios, fazendo com que os peixes que iriam para o rio para desovar acabassem presos na rede, ou os peixes que entrassem com a maré cheia na maré vazante, voltando para o mar, ficassem ali presos. Foi acabando com as espécies que usavam as áreas de mangue para desova. Hoje, quando a gente mergulha para pescar um peixe, para trazer para casa, é uma raridade encontrar espécimes pequenos, e algum que vale a pena a ser pescado, já que pescadores que praticam a pesca subaquática, via de regra, nós somos conscientes, seletivos, respeitamos o meio ambiente. A gente vai lá embaixo, a gente vê e a gente escolhe aquele que a gente quer. Existem os pescadores subaquáticos que são inconsequentes? Claro, infelizmente. Tem pessoas que fazem o mal em todo e qualquer lugar. Mas, via de regra, o pescador subaquático não. Ele é um esportista, ele pratica a pesca subaquática por esporte, por lazer e pelo prazer de buscar o seu próprio alimento na natureza. Em vez de ir ali na peixaria e comprar, junta as duas coisas: o prazer do desporto com a necessidade do alimento. E é uma pesca seletiva. Ele escolhe o peixe. Não, esse aqui não, esse aqui é proibido. Não, esse aqui não, está num tamanho muito pequeno. Ah, esse aqui sim, além de permitido, está num bom tamanho. Eu quero levar.
Mas veja como o diabo levou as pessoas a usarem os recursos tecnológicos para sua própria destruição. Por quê? Por causa da cobiça. Há sempre uma motivação errada que conduz a efeitos danosos, destrutivos, maléficos. E isso não é diferente o que o diabo faz com a tecnologia colocada a serviço da diversão e do entretenimento. Ouça uma coisa: Satanás não faz. Quem faz somos nós, os seres humanos. Os demônios, eles têm a função, ou melhor, eles exercem a função de nos motivar, incentivar, pressionar a que façamos aquilo que não deveríamos. E como é que eles fazem isso? Pensamentos, insuflando pensamentos. São seres espirituais que atuam no ambiente espiritual e no ambiente psíquico nosso, seres humanos. Por exemplo, como é que eles estão agindo, levando os homens com a tecnologia colocada a serviço da diversão e do entretenimento para o que é mal. Pessoas estão sendo levadas a serem influenciadas pelo inimigo a usar as plataformas de streaming para disseminação de ideias nocivas à família, à nossa vida moral e espiritual, manipulando a mente das pessoas através da corrupção dos seus escrúpulos morais e espirituais. Alô? Morais e espirituais. Mas felizmente, não são todos, melhor dizendo, tudo aquilo que está oferecido como entretenimento através das mídias digitais que é nocivo, que é mal. Existem algumas séries, por exemplo, que são instrutivas, são saudáveis e estão lá nas plataformas de streaming, e nós devemos fazer como instrui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21, que é: examina tudo, retém o que é bom. É para reter somente o que é bom. Mas se eu já fui alertado, se eu comecei a ver e percebi que existe ali claramente a apresentação de algo que afronta princípios, valores de Deus, eu não vou me permitir estar sendo influenciado por aquilo, porque influencia. De que modo? Mexendo, manipulando com as nossas emoções. O adultério se tornou algo, para não falar no mundo inteiro, falar aqui no Brasil, algo banalizado. Se não tivesse, por exemplo, as novelas sido colocado como instrumento de manipulação do pensamento da sociedade, para começar a enxergar o adultério como uma coisa absolutamente normal, e o casamento como algo que pode ser nocivo. Então lá está a mocinha, que ela não é feliz no casamento, e aparece o mocinho, e aí agora está ali a pessoa vendo o adultério se conformando, o adultério se estabelecendo, e aquele que está assistindo já está ali torcendo para o adultério ser consumado. E quando o adultério é consumado, ainda aplaude e diz: é isso aí. Afinal de contas, não estava feliz. Isso para não falar das outras coisas, de toda sorte de corrupção que entrou dentro da sociedade,
que foi fazendo as mentes cauterizadas, os escrúpulos estuprados. Mas uma das séries que estão lá na Netflix, eu recomendo que você assista, por exemplo, é uma série por nome Anne com A, que conta a história de uma menina órfã que é adotada por engano, e é uma linda história que se passa em uma ilha do Canadá, nos idos do final do século XIX, embora também nela exista alguns elementos ali, que nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, examinar, e aquilo a gente diz, isso aqui não presta. Quem aqui, além de mim, gosta de assistir série? Quem não levantou a mão, ou é porque não tem Netflix, ou porque deve ter pensado assim, novela está fora disso. Mas novela é uma série. Então, eu vou perguntar de novo, quem aqui gosta de assistir série igual eu gosto? Muito bem. Eu não vou falar contra as séries, até porque eu disse que eu gosto de assistir, né? Eu não vou dizer não assista a Netflix, a Amazon. Eu vou dizer não assista as novelas da TV aberta, porque aquilo ali só tem lixo. Ali, infelizmente, é só lixo. Mas não vou dizer Netflix é do diabo, Amazon é do diabo. Nada é do diabo. Olha para quem está do teu lado e diz, nada é do diabo. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque bateria, já foi dito que isso era do diabo e por isso bateria não entrava dentro de igreja. Tubadora, que é conhecida também com atabaque, já foi do diabo porque a igreja diz que isso é coisa do diabo, porque é usado lá para os cultos a demônios e isso daqui não entra na igreja. Guitarra, já foi dito que era do diabo, e dizia guitarra é rock and roll tem coisa satânica, então isso é do diabo, guitarra não entra na igreja. Desde quando o diabo é dono de alguma coisa, irmão? Tudo é de Deus, amém? Todas estas coisas foram dadas por Deus. Deus é que inspirou o homem, Deus é que deu a sabedoria ao homem para desenvolver a tecnologia, desenvolver a sensibilidade, desenvolver os equipamentos que produzem sons, e a palavra de Deus diz, tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, mas também tudo aquilo que pode dar som, louve ao Senhor. Então, do diabo é aquilo que nós colocamos e damos a ele. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. A Bíblia não diz que o mundo é do maligno. O mundo inteiro está sob o domínio dele. E somos nós quem temos que resgatar, porque o mundo foi dado para nós. Quando Deus criou tudo, disse para o homem, tudo isso eu te dou, usufrua, cresça, multiplique, encha a terra, isso aqui é para você. Mas foi quando o homem se colocou debaixo da influência de Satanás, que ele subestabeleceu a autoridade sobre o mundo a Satanás. Então não, eu não vou aqui dizer contra a série, dizer não assista a Netflix, porque é do diabo, porque te influencia isso ou aquilo. Não é isso que eu vou dizer para você hoje. Mas eu vim dizer a você que levantou a mão e disse que é apaixonado por Jesus, ou que disse glória a Deus, dizendo eu amo Jesus. Você que quer criar teus filhos no caminho do Senhor, você que deseja ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, você que quer ser um homem bem-sucedido, que é sacerdote em sua casa, você que quer ser próspero, que você tem sido acusado, você tem sido acusada por Satanás diante do trono de Deus, Apocalipse 12:10, de quê? De mentiroso, de mentirosa. Por quê? Porque você disse eu amo Jesus, mas você não lê, você não investe tempo para ler e estudar a Bíblia Sagrada e para conhecer, ter intimidade
com a palavra revelada de Deus para te capacitar a ser bom pai, boa mãe, bom filho, bom esposo, boa esposa, bom empregado, bom patrão, bom cidadão, alguém que prospera. Eu vou apresentar alguns fatos importantíssimos para você refletir. A média de leitura, geralmente aceita para textos como a Bíblia Sagrada, é de cerca de 200 palavras por minuto. A Bíblia na nova versão internacional, NVI, ela tem aproximadamente 726.109 palavras. Eu disse aproximadamente porque há duas edições dela, uma edição de 2001 e uma versão nova, saída recentemente de 2023. 726.109 palavras, dividido por 200 palavras por minuto, significa 3.630.545 minutos para ler a Bíblia toda. Parece um número grande demais, né? 3.630.545 minutos. Mas convertendo minutos para horas e minutos, nós temos 3.630.545 minutos convertidos a 60 horas e 31 minutos. Portanto, o tempo total para ler a Bíblia na nova versão internacional é aproximadamente 60 horas e 31 minutos. Se você começasse a ler agora e não levantasse para fazer xixi, não levantasse para fazer número 1, não levantasse para fazer número 2, não parasse para beber uma aguinha, para tomar um cafezinho, para almoçar, para nada, só ler, você leria a Bíblia toda em 60 horas e 31 minutos. Isso é igual a 2 dias e 12 horas, sem interrupção. Dois dias e 12 horas só para ler a Bíblia toda. Agora eu quero te levar a uma reflexão comparativa. A série N com A. Alguém que já assistiu além de mim? É lindo, né, irmão? Quem chorou? Estou com a mão levantada porque eu chorei. Lindo, lindo, lindo. Anota aí, Anne com 2 N's, com A. Está lá na Netflix. Aliás, é N com E, não é isso? É N com E, é verdade. N é com E mesmo, né? Não é com A. Não entendi. A-N-N-E. Ah, é N com E, porque não é I, N-I, é N com E. Tá certo. N com A, com E, pronto. Procura lá na Netflix, muito bonito, lindo. Para assistir, para maratonar N com E, você precisa de 21 horas e 9 minutos. Quem é que assistiu todo, como eu também assisti? Levanta bem alto o braço. Pois é, 21 horas e 9 minutos nós gastamos para assistir N com E. Esse mesmo período, se nós estivéssemos investindo para ler a Bíblia, nós leríamos de Gênesis até o final do livro de 2 Reis. Até o final de 2 Reis. Quem que assistiu Game of Thrones? Eu assisti. Quem assistiu? Show, né? Eu gosto de efeitos especiais. Eu gosto de ação. Acho que gosto. É tudo mentira, né, irmão? É ficção. Não fala mentira, fala ficção, porque realmente é ficção. Mentira é outra coisa.
é ficção, mas é realmente bem interessante. Pois Game of Thrones, para maratonar sem parar, são exatos 3 dias e 1 hora. Quem é que assistiu Game of Thrones? Assistiu todas as temporadas? Pois é. Mas se usasse esse mesmo tempo para ler a Bíblia Sagrada, nós leríamos a Bíblia toda uma vez, iríamos mais uma vez até o livro de Tito, capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Alguém aqui assistiu Friends? Friends, para maratonar Friends, precisaria de 3 dias, 22 horas e 35 minutos. Isso equivale a ler a Bíblia toda uma vez. E mais uma vez, até o capítulo 1, versículo 2 do livro de Daniel. Eu quero perguntar, você já leu a Bíblia toda? Se você, obviamente, fosse parar para ler a Bíblia toda, você precisaria de quanto tempo mesmo? 2 dias e 12 horas. Sem fazer outra coisa. É claro que você não ia conseguir. Ia dar cabeçada de sono, né? Ia dormir em cima. Claro que não. Nem é produtivo uma leitura como essa, não seria producente, não ia guardar nada. Mas para você ler a Bíblia toda em 1 ano, basta você ler 3 capítulos por dia, 5 no domingo. Em 365 dias você terá lido a Bíblia toda, parando para refletir no que você leu. Eu leio hoje 3 capítulos e vou refletir sobre aquilo que li. No dia seguinte eu vou voltar à Bíblia para ler mais 3 capítulos e posso refletir sobre o que li. Você pode ler a Bíblia toda em 12 meses, 365 dias, bastando ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo. Portanto, o problema não é que você não tem tempo. O que está te faltando é senso de prioridade. Não é que você não tem tempo. O que está faltando em você que assumiu a aliança de ter Jesus como Senhor da sua vida é responsabilidade. Não é que você não tem tempo. Está faltando a você que disse: eu creio em Jesus. Eu sei que eu estava condenado e morto para Deus, condenado à morte eterna e ao inferno. E eu recebi Jesus como Senhor, Salvador e Senhor da minha vida. É que está faltando a você responsabilidade e compromisso com a sua missão que você assumiu com Ele. Há muitos cristãos que, em meio aos problemas e sofrimentos, estão levantando a sua voz para dizer: por que, Senhor? Outros estão chutando balde, abandonando a fé. Outros ainda há que são resignados a uma vida medíocre, acreditando que sofrimento é coisa de cristão, e estão deixando de conhecer a vida de paz, de equilíbrio e satisfação que o Senhor promete a todo aquele que nele crê. Há outros ainda cujos casamentos estão sendo destruídos porque não conhecem a palavra de Deus. Porque se tem deixado levar por ideologias, por sofismas, por manipulação psíquica, daquilo que eles têm influenciado e que recebem pela televisão. Você não leu a Bíblia nenhuma vez e diz que crê em Jesus e é apaixonado por Ele, mas quando a provação vem, quando a doença chega, quando o problema bate à porta, você fica entenebrecido pela ansiedade, perdido em meio ao turbilhão de sentimentos e descrendo do amor e da fidelidade do Senhor.
Muitos entram em desespero. Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta registra a palavra do Senhor que diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não basta você ler a Bíblia, tem que conhecê-la. Se alguém botasse na cabeça: eu vou ler a Bíblia em tempo recorde, em vez de eu estou de férias, eu trabalhava 8 horas, eu vou passar 8 horas lendo a Bíblia, todo dia. Eu vou ler a Bíblia toda. Rapidinho você vai ler a Bíblia toda. Você precisa de 2 dias e 12 horas. Um dia tem 24 horas. São 48 horas e mais 12 horas. 48 com 12 dá 60 horas. Divide 60 por 8, vê quantos dias você vai precisar para você ler a Bíblia toda. Lendo 8 horas por dia. No final disso, sabe o que você vai ter? Apenas a declaração para dizer: eu li a Bíblia toda. Vai perguntar: aham, legal. Mas por que Deus mandou o povo voltar para o deserto e ficar mais 40 anos? Não vai saber responder. Aham. Mas por que José foi vendido pelos irmãos como escravo e foi parar como escravo no Egito? Não vai saber responder. Por quê? Porque leu, mas não meditou no que leu. Jesus diz: conhecereis. Conhecer é ter intimidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, se você não está lendo e estudando, buscando conhecer a palavra de Deus, do que é que você está sendo acusado pelo diabo? Alguém que faz uma aliança, se compromete com Deus e não cumpre? Mas deixa eu dizer uma coisa: tem gente que coloca sobre si, diz assim, pensa isso como um fardo. Isso é um fardo, ter que ler a Bíblia. Isso é um troço cansativo, é um texto difícil de entender. Deixa eu te falar uma coisa. Quando computador pessoal começou a chegar no Brasil, um dos primeiros computadores pessoais se chamava Unitron. Alguém se lembra disso? Aí veio uma empresa chamada Prológica e criou um computador pessoal chamado CP500. Computador pessoal 500. E aí a empresa que eu trabalhava, e eu entrei lá como datilógrafo, comprou aquele computador que naquela época era uma fortuna. Pensa hoje, um computador pessoal, aí, mediano, deve estar custando em torno do quê? Dos R$2.000, meu filho? 3.000? Mas com quanto de RAM? 8? 8 GB de RAM, 256 GB de HD, não é isso? Pois o CP500, ele só tinha a ROM, 1 MB de RAM, e se você quisesse mais alguma coisa, você tinha que comprar um disquete, chamado flop disk, que é um negocinho molenga, de 720K. E com 720K, meu irmão, a gente fazia... Pois é, isso aí mesmo. Muita coisa. Sabe quanto deveria custar um computador daquele, trazendo para a realidade de hoje? Uns R$20.000. A empresa comprou. Aí a empresa agora vai fazer o que com aquilo? Tem que contratar programadores para programar, para criar o sistema para ela usar. Eu estou vendo que os caras estão lá e é uma grana preta aquele negócio. Eu falei: rapaz... E eu fiquei sabendo que tinha curso de Basic. Eu trabalhava no centro do Rio,
Conversando com os colegas e tal, descobri que tinha um curso de Basic, numa empresa que estava dando aula ensinando Basic. Era Basic, COBOL, Basic, COBOL e Fortran, eram as 3 linguagens de programação da minha época, que eram os The Must. E eu fuço para lá, fuço para cá, sento para conversar com o técnico que está ali fazendo, mexendo ali no computador da empresa, e sem ele saber de nada, eu fui extraindo dele aquilo que eu precisava saber. Entrei na sala da minha gerente e falei assim: Dona Fernanda, sabe aquele computador lá? Vocês têm que pagar uma grana para vir uma empresa para poder programar aquele negócio ali? Sei o que é. Olha só, na empresa tal, está dando esse curso aqui de programação em Basic. O que ele está fazendo é tudo em Basic. Se a empresa quiser pagar o curso para mim e me dar essa certificação, eu faço isso tudo pela empresa. Ela olhou para mim e disse: faz? Eu falei: faço. Pois então está feito. A empresa foi e investiu em mim. Eu fui e fiz o curso de Basic. Sabe o que aconteceu com aquela empresa? Romperam o contrato com a empresa. E eu acumulei o meu papel de funcionário na função que eu exercia, e estava eu lá trabalhando de programador em Basic, criando as rotinas para a realização daquilo que a gente queria automatizar dentro da área do nosso trabalho. Quando eu saí dali, fiquei desempregado. Passado um tempinho, fiquei desempregado. Agora, não era mais Basic, era o tal do DBase, que era um banco de dados. E aí, era o DMust, todo mundo fazendo DBase, e aquela coisa toda. Eu falei: rapaz, mas eu não tenho grana para fazer um curso de DBase, era caro. Aí eu cheguei numa livraria, do tipo da livraria que o Vaninho trabalha, que é com livros técnicos. E eu cheguei lá e olhei, dividido em suaves prestações, eu conseguia comprar um livro sobre DBase. Eu folhei, e como eu não era bobo, eu fui lá e perguntei para aqueles que eram os que lidavam com isso. Eles disseram: rapaz, esse livro é o DMust, é o que se precisa. Eu fui lá e comprei o livro com o restinho de caraminguado que eu tinha. Mas eu não tinha computador. Como é que eu ia aprender aquele negócio? Detalhe: trocentos nomes que eram comandos que você tinha que gravar. E tudo em inglês. O que eu fiz? Eu li o livro uma vez. Terminei o livro. Li uma segunda vez. Agora devagar. Terminei aquilo que eu não entendi na primeira, eu passei a entender na segunda. Aquilo que eu não entendi na segunda, eu li uma terceira vez. Eu passei a entender muito mais. Aí eu cheguei para um colega que trabalhava numa empresa e tinha um computador, e perguntei: não estão precisando de ninguém lá, freelancer? Não está precisando não. Será que se você conversar lá e perguntar a ele se quiser que eu faça só para eu aprender, ele deixa? Ele disse: deixa. O que eu fiz? Fui trabalhar de graça, aprendendo DBase. Irmãos, eu estou falando, durou um mês. Um mês. Resumindo a história, do DBase eu fui para o Clipper. E o Clipper era apenas um compilador que fazia aquilo se tornar um programa executável. E eu comecei a trabalhar por minha conta. Porque além disso, eu aprendi que você precisava de um analista de sistema para entender como é que funciona o sistema, para colocar tudo em fluxograma, para colocar tudo de forma lógica, para você programar de modo que tudo funcionasse. Falei: ah, é? Eu fui para a biblioteca. E na biblioteca, eu peguei tudo quanto era livro que era possível, que tinha lá, sobre análise de sistemas, e eu me formei em análise de sistemas, somente estudando com livro,
de modo autodidático. Mas quem é que contrata um analista de sistema que não tem formação na faculdade? Se esse analista de sistema for recomendado por alguém que não vai nem perguntar qual foi a faculdade que você fez. Então eu prestei serviço para um, deu tudo certo, prestei serviço para outro, deu tudo certo, prestei serviço para um outro, deu tudo certo. Agora, queria um analista de sistema e programador, procurava o Cláudio Barroso. O que é que me levou a me tornar aquele cara profissional naquela área? A vontade de ser. A vontade de ter conhecimento. Jesus diz: conhecereis a verdade vai o quê? Aquele conhecimento me tirou do desemprego. Eu passei a ser um profissional que não precisava de emprego. Claro que eu não ganhava aquilo, porque eu não tinha uma empresa, eu não tinha uma nota fiscal para dar, eu não era uma estrutura, eu era um freelancer. Meu amado, você fica aí, mas eu não entendi isso, mas é tão chato esse negócio, fulano gerou Beltrano, viveu mais não sei quantos anos e morreu. Aí fulano que foi gerado por Beltrano, gerou tanto e morreu. Isso é tão chato, isso é tão cansativo. Aí você não lê a Bíblia. Mas isso aqui eu não entendi esse negócio. Quer dizer que ele tem uma visão de uma roda que roda, e enquanto roda tem olhos que são não sei quantos olhos, que tem não sei cabeça de não sei o quê. Isso aqui não dá para entender isso. Aí você deixa a leitura de lado da palavra de Deus, porque você não entendeu naquela sua primeira leitura. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu leio a Bíblia desde os 16 anos, ainda não entendi um monte de coisa. Fiz faculdade de teologia, estudei 4 anos e depois mais 2, ainda não sei um monte de coisa. Tem coisas que eu estou descobrindo agora, porque a arqueologia está trazendo sentido para coisas que antes eram entendidas de forma diferente. Por exemplo, na NVI, na nova versão, traz sentido para uma coisa que quem lia não achava nada demais. Mardoqueu, quem sabe quem foi Mardoqueu? Só os que já leram o livro de Esther. Se você nunca leu o livro de Esther, você não sabe nem quem foi Mardoqueu. Mardoqueu provoca o ciúme de Amã. Amã quer matar Mardoqueu como ele quer matar todos os judeus. Essa coisa de matar judeu, irmão, de aniquilar o povo judeu, isso não vem de agora, isso não vem de Ramais. Isso não vem de árabes. Isso sempre existiu. Por quê? Por causa da sana, da gana, por causa do ódio, por causa do desejo que Satanás tem de destruir o povo de Deus. Que naquele tempo era o judeu, somente. E aí Amã vai e ele constrói, as versões antigas dizem que ele construiu uma forca de 6 metros de altura. Recentemente, com descobertas da arqueologia, descobriu-se que naquele povo não se praticava enforcamento, o que se praticava era empalamento. Não matava o cara enforcado por uma corda, pegava o cara e cravava ele numa estaca e deixava ele pendurado. Era algo muito pior do que enforcamento. E o que Amã, porque, mas vem cá, mas uma forca de 6 metros de altura, que é para fazer todo mundo ver. Só que não tinha forca naquele tempo, para aquele povo não se fazia assim, era por empalamento. E aí começa a fazer sentido para um monte de coisa.
Mas se você não lê e você não estudar a palavra de Deus, você não vai entender. Se você só ler, se você não parar, se você não refletir, se você não colocar oração, pedindo ao Espírito Santo que te dê direção, orientação a coisas da palavra de Deus que você não vai entender agora ou que não vai fazer diferença para você agora, mas em algum momento aquilo está gravado na tua memória, o Espírito Santo vai usar. Quando eu vim para Jesus, já tinha lido a Bíblia muitas vezes, eu fui criado dentro do Evangelho, na Igreja Batista. Minha mãe cantava no coro e me levava dentro do barrigão dela. Estava mamãe cantando no coro e eu dando glória a Deus e aleluia, dentro da barriga. Crescido, mamãe ia para o ensaio e eu ficava lá, brincando e ouvindo mamãe cantando no coral da Igreja Batista Central, de Talva. Mas quando eu verdadeiramente me converti, vim para Jesus, aí pelos meus 20 e poucos anos, 21 anos, mais à frente um pouquinho, eu falei, Senhor, eu não posso continuar falando palavrão igual eu falo, porque tem um palavrão que não sai da minha boca, eu não quero mais isso. Mas eu quanto mais mente falava aquele palavrão. E aquilo, no primeiro dia, então, que eu coloquei diante de Deus, aqui, o Senhor, eu não vou falar mais palavrão. Parece que foi quando eu mais falei o palavrão. E lá pelas tantas do dia, já frustrado, porque eu já não estava nem sentindo mais aquela tristeza toda do começo, quando eu pedia perdão por causa do palavrão que eu falei, porque eu já estava me tornando cansado de pedir perdão ao Senhor, e já na minha mente vinha o pensamento do diabo. Diga comigo, todo pensamento mau e negativo não vem de Deus, não é meu, vem do diabo. Tinha um demônio falando na minha mente, para eu acreditar, Deus não está mais me ouvindo, porque Deus deve estar pensando assim, isso é um sem vergonha, que já não está mais nem sentindo constrangimento quando reconhece que errou e me pede perdão. Aí eu fui para o banheiro. Irmão, tem gente que pensa que Deus não fala quando a gente vai no banheiro. Deus fala, é só a gente estar ligado com Ele. Entrei no banheiro. Estou no banheiro. Acabei de fazer meu número 2. Estou me preparando para sair. E vem na minha mente, eu não vou mais nem pedir perdão para Deus, porque, cara, Deus deve estar pensando assim, isso é um sem vergonha. Ele já não sente mais nem tristeza quando Ele me pede perdão. E erra e pede perdão de novo. Mas no fundo eu não queria continuar fazendo aquilo. Foi um propósito sincero que eu coloquei no meu coração antes de sair de casa. Mas aí veio na minha mente, de forma muito forte, irmão, contundente. Não tem como dizer que aquilo foi um acaso, aquilo foi o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veio à minha mente a palavra do Senhor, dizendo, o culto que agrada a Deus é o culto racional. Palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Na hora, aquilo tudo fez sentido para mim, mas aquilo foi assim, o pensamento veio e foi como se eu tivesse uma conexão celestial, enfiado o dedo na tomada que levasse direto para o trono da glória de Deus e desceu o download e eu entendi tudo na hora. O culto que agrada a Deus é o culto da razão. A razão não é sentimento. Eu estava ali achando que Deus já nem estava mais, estava achando que era um sem vergonha, porque eu não estava mais nem sentindo tristeza. Quando eu dizia, Senhor, me perdoa, pequei de novo, falei outra vez esse palavrão. Botei o joelho no chão na hora, e abri minha boca e falei, Espírito Santo, eu quero pedir perdão, porque eu falei esse palavrão de novo. Sei que está errado, sei que não devo fazer, não quero fazer, rejeito isso em nome de Jesus, e eu peço ao Senhor, me perdoa e me ajuda a superar isso.
E dali para frente, toda vez que eu voltava a falar aquele palavrão, eu fazia essa mesma oração como se fosse uma reza. Espírito Santo, eu sei que está errado, não devo, não quero, peço perdão em nome de Jesus e peço ao Senhor, me ajuda a vencer. Passado um tempinho, eu estou em determinada situação e veio aquele pensamento forte como foi daquela vez. E aí, quando foi a última vez que você pediu perdão porque você falou palavrão? Foi como se tivesse tomado um choque de novo, porque eu já nem lembrava quando foi a última vez que eu pedi perdão. O que foi que me libertou? A palavra de Deus, que o Espírito Santo usou e que eu já tinha lido, e ele me fez lembrar. Ah, meu irmão, minha irmã, Oséias diz da parte de Deus: o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Jesus diz, João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E Salmo 119, versículo 11, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você ama mesmo a Jesus? Então por que a palavra do Senhor tem estado ausente dos seus olhos e do seu coração? Quanta gente crente que não prospera porque não tem a palavra de Deus no coração. Você quer prosperar na sua vida material? Conheça a palavra de Deus. Quero te perguntar, você conhece um judeu pobre? Já ouviu falar de um judeu mendigo? Tirando a Bíblia. Já ouviu falar de um judeu mendigo? Judeu passou por tudo que passou na Segunda Guerra, fugiu da Alemanha, fugiu dos países da Europa, foram para tudo quanto é canto. Você conhece algum judeu amíngua, ou conheceu algum judeu amíngua? Por que é que essa gente, a gente nunca viu com pires na mão, batendo na porta e pedindo alguma coisa para a gente? Pelo contrário, quando você ouve falar de judeu, você pensa em quê? Gente bem-sucedida. Gente que tem condição, gente que venceu na vida. É assim ou não é? É. Por quê? Porque ainda que ele não creia em Jesus como Filho de Deus, ele tem os princípios e valores de Deus, estão lá no Antigo Testamento, que é o que ele acredita como sendo apenas a palavra de Deus ali. E ele a usa. E a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Nós dizemos que recebemos Jesus porque é ela que nos revela Ele. E a gente coloca debaixo do braço. Soa ela com o nosso suor. Leva para casa. Coloca em algum lugar. E fica ali. Você quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer progredir na vida? Quer se tornar um bom pai, uma boa mãe, um cidadão, um chefe de família, um funcionário, um empregado, um patrão, alguém bem-sucedido nessa realidade e alguém que verdadeiramente será capacitado por Deus para fazer diferença? Você tem esse recurso todo na sua mão, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você gasta e tem investido para a tua formação acadêmica, para você ter aquele diploma na faculdade? Mas isto não leva você, necessariamente, não capacita você a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que está ao seu alcance, à sua disposição. Louvado seja o Senhor, porque temos essa liberdade em nosso país. Na China não há essa liberdade. Na Coreia do Norte não existe essa liberdade. Lá
A Bíblia lá, que se for pego alguém com a Bíblia, pena de morte. Há vários países onde o comunismo é o regime, não permitem. Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, países cristãos, há uma batalha terrível, querendo corromper a Bíblia, reescrevendo a Bíblia. Já estão usando a inteligência artificial para fazer isso. Reescrevendo a Bíblia à luz das ideologias políticas. Para quê? Para corromper as pessoas. Para que ela deixe de ser a palavra de Deus, para ser a influência de uma ideologia que corrompe a sociedade. Porque a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, como lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho, não nos permite sermos dominados por homem nenhum, nem por ideologia nenhuma, nem por política alguma. Porque aqueles que são de Deus têm Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e Rei soberano sobre a sua vida. Vivem para cumprir o propósito de dar prazer ao coração de Deus. E se valem do poder que Deus colocou à disposição de todo aquele que crê e que está nos princípios e valores que o Senhor estabeleceu, uma vez aplicados à vida desse crente, para capacitá-lo a ser mais que vencedor sobre todas as coisas. Você quer conhecer Deus? Vá ler e estudar a Bíblia. Você não acredita em Deus? Vá ler e estudar a Bíblia querendo que Ele se revele a você. E não para comprovar que Ele não existe. Vá lê-la de coração aberto. Não dê justificativas do porquê você não lê. Você pode maratonar séries que, uma vez investido o tempo, você teria lido a Bíblia mais de uma vez. E você não maratona a série sem parar. Você não começa a ver hoje, só para daqui a 2 dias, 3 dias. Você vê hoje, vê amanhã, vê alguns capítulos hoje, outros amanhã, e assim vai. Se você dedica tempo para estas coisas que são entretenimento, a Bíblia, palavra de Deus, capacitação para que você seja abençoado, abençoada. Eu sei que talvez você, né? Eu creio que talvez você tenha tomado essa decisão algumas outras vezes na sua vida e você não conseguiu chegar até o final. Talvez você, como eu, quando pensava lá em pedir perdão a Deus de novo, porque de novo eu errei com aquele palavrão, eu já estava desejoso e decidido a desistir de pedir perdão, mas aquela palavra do Senhor me renovou e foi o que me levou a ser liberto daquilo. Eu quero dar a você a oportunidade de você firmar um compromisso novo entre você e Deus. Vou ler a palavra de Deus. Vou ler a Bíblia toda. Não vou ficar restrito a esse livro ou aquele livro que eu gosto. Não, vou ler de modo sistemático, de Gênesis a Apocalipse. Quando terminar, eu voltarei a Gênesis, a Apocalipse. Quando concluir novamente, retornarei a Gênesis até Apocalipse.
Eu preciso ser quem Deus quer que eu seja. Eu tenho que ser capacitado, como Deus quer me capacitar, para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Você que, embora já tendo desistido algumas vezes, talvez, você que é alguém que de repente está aí na sua mente, mas de novo, não ouça essa voz do diabo para atendê-la. Tome uma posição. Eu me torno aquilo que eu me comprometo a ser. Eu me comprometi a me tornar um programador, e eu fui à luta, me esforcei e me tornei. Eu vi que deveria, para ser algo mais ainda, me tornar um analista de sistemas. Eu não tinha grana para entrar para a faculdade. Eu fui ler e estudar todos os livros e todo o currículo daquela faculdade e me tornei. Não tenho um diploma para pegar e dizer assim, está aqui meu diploma, mas eu tenho a capacitação e a experiência, porque eu me comprometi. Nós nos tornamos aquilo que nós nos comprometemos a ser. Com quantos eu estou falando nessa manhã, que vão se autodesafiar dizendo, eu estou nessa manhã me comprometendo comigo mesmo, de que eu vou começar a ler e vou ler a Bíblia toda. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu quero ser uma bênção para a glória de Deus.